uma palavra hoje à noite, porque eu creio, irmãos, que com relação a essa pandemia, nessa situação que nós estamos enfrentando, né, passando, né, acredito que muitos irmãos, né, devem estar sofrendo muito, né, já perderam alguns entes queridos, né, talvez já tenham sido infectados, né, por esse vírus, e talvez até tenham esfriado na fé, né, porque se achou, talvez, sem saída, né, sem saber para onde ir, sem saber a que se apegar, porque nem todos nós estamos com a fé já um pouco crescida, né, para suportar essa situação que a gente está passando, né? Porque o inimigo tem usado muito, ele tem atacado a mente das pessoas, sabe? Até mesmo dos cristãos, sabe? O psicológico das pessoas, dos irmãos. Eu conheço irmãos que já perderam pai, perderam irmão, perderam filhos, perderam a mãe. Enfim, é uma situação muito difícil, né? É um período que nós estamos enfrentando. Eu estou com 58 anos de idade, nunca tinha passado por isso. De qualquer forma, eu creio que muita gente está sofrendo, ou de uma forma ou de outra, ele está enfrentando algum tipo de sofrimento. Talvez sofrimento no casamento, sofrimento financeiro, né, porque perdeu o emprego, porque a sua empresa faliu, ou alguma coisa assim. Enfim, essa pandemia está trazendo muito sofrimento, muito transtorno, né, para muita gente, para o mundo inteiro. Claro que nós temos o Senhor, né, temos em quem nos apegar, né, temos um refúgio seguro, que é o Senhor. Mas, irmãos, nós não somos tão fortes assim, né? Nós somos fracos, somos frágeis, porque temos a nossa humanidade, né? E a nossa humanidade, ela é muito fraca, né? Como eu falei agora há pouco, né? Nós precisamos realmente nos fortalecer no Senhor, né? Para que a sua vida nos fortaleça, né? Por meio da sua palavra. Então, eu queria ler com os irmãos, e também, antes de eu ler o versículo, eu queria pedir a você que está nos ouvindo, né, meu amado irmão que está nos ouvindo, acompanhando essa live, seja muito bem-vindo. Se você está aqui pela primeira vez, né, que o Senhor lhe abençoe, né, lhe dê espírito de sabedoria e você, nessa noite, desfrute da palavra de Deus, seja fortalecido no seu homem interior e que a palavra de Deus possa encontrar um bom lugar na sua vida. Eu queria ler com os irmãos Lucas 19 e o versículo 10. Lucas 19, 10 fala assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Irmãos, esse versículo que eu acabei de ler fala que aqui é o Filho do Homem. Não é o Filho de Deus com a sua divindade. Fala do Filho do Homem. E aqui nós podemos ver que ele é o nosso sumo sacerdote. Ele pode interceder por nós, porque ele conhece as nossas fragilidades, nossas fraquezas. Ele sofreu nesse mundo, nessa terra, ele sofreu como homem, ele se apresentou aqui como filho do homem, não simplesmente como filho de Deus, nós sabemos que ele é o filho de Deus, mas ele fez questão de se apresentar como filho do homem. Sofrer tudo que ele sofreu como homem e não como Deus, para que ele pudesse se compadecer das nossas fraquezas, dos nossos sofrimentos. Então, meu amado irmão, se você nessa noite está passando por sofrimento, está enfrentando uma situação difícil, saiba que nós temos, e você tem, um sumo sacerdote que cuide de você. E ele diz porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Podemos até pensar que esse versículo está falando de uma pessoa que não creu no Senhor, de um incrédulo, né? Da pessoa que não tem ainda uma vida consagrada ao Senhor. Mas nessa situação que nós nos encontramos, irmãos, dá
dá para a gente entender e pensar que tem muita gente, mesmo cristão, que está numa situação difícil e pode se encontrar perdido, sem saber para onde ir. Mas o nosso amado Senhor, ele está se apresentando para nós hoje como esse sumo sacerdote que passeia, que anda no meio dos candeeiros de ouro, e ele está vendo o meu sofrimento e o seu sofrimento. Então, eu queria ler também com os irmãos Lucas 15, versículo 4. Lucas 15, versículo 4. Aqui, irmãos, fala da parábola da ovelha perdida. Diz assim, o versículo 4 fala assim: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo. Temos aqui, fala de um pastor, de um homem que tinha 100 ovelhas e perdeu-se uma. Essa ovelha aqui, irmãos, não era uma pessoa do mundo, não era um incrédulo, está se referindo a um cristão, que porventura, talvez por algum motivo, ele deva ter se afastado do Senhor, da comunhão com o Senhor. E o Senhor se compadece dessas pessoas, porque ele sabe as nossas limitações, nossas fragilidades, sabe que nós somos seres humanos, estamos sujeitos à fraqueza, né, a cometer alguns deslizes, né, algumas falhas. E por conta dessa condição, dessa situação que a gente se encontra hoje em dia, eu acredito que alguns irmãos, talvez, mesmo que já tenha sido uma ovelha, né, que viveu se alimentando dos pastos verdejantes, mas por algum motivo ele talvez tenha se afastado do seu pastor, do seu Senhor. Mas o Senhor fala que ele deixa as 99 e vai em busca da ovelha que se perdeu. Então, nessa noite, o Senhor está lhe buscando. Eu não sei onde você está, mas o Senhor sabe. Eu não sei o que você está fazendo, mas o Senhor sabe. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o nosso pastor. Ele sabe cuidar de cada um de nós. Ele sabe o que eu e você precisamos. Portanto, se achegue a esse pastor. Deixe que esse pastor cuide de você. Ele tem o alimento que você precisa. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Eu também quero ler Mateus 18, versículo 10. Mateus 18, versículo 10 a seguir. Louvado seja o nome do Senhor. Vede, não desprezais a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos no céu veem incessantemente a face do meu Deus, do meu Pai celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Mais uma vez aqui, irmãos, ele se apresenta como o Filho do Homem. Ele não se apresenta como o Filho de Deus. Ele diz, porque o Filho do Homem, abre aspas, veio salvar o que estava perdido. Hoje, irmãos, há muitas coisas que podem nos tirar da presença do Senhor e podem nos deixar numa situação que, às vezes, nos encontramos perdidos, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Mas o Filho do Homem, como esse sumo sacerdote, ele quer guiar os nossos passos todos os dias. Ele quer nos levar a comer pastos verdejantes. Mas o inimigo sabe e todos os dias ele nos oferece algo contrário à vontade de Deus, contrário a esse banquete que o Senhor nos dá.
Isso acontece desde o princípio, quando Deus criou o homem. Os irmãos conhecem essa história, não vou me deter muito, mas o inimigo sempre tenta nos tirar da presença de Deus, nos oferecendo coisas, às vezes até coisas boas, para nos afastar da nossa comunhão com o Senhor. E ele diz, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, eu queria ler outros versículos com os irmãos a respeito dessa situação que nós estamos enfrentando. Talvez, eu não sei o grau de sofrimento que você está passando nesses dias, mas o que se mais pode se ouvir hoje em dia é que há muito sofrimento. Para onde se vira, há sofrimento. E eu não quero aqui, irmão, ser pessimista e dizer que as coisas vão piorar, mas, infelizmente, é isso que vai acontecer. O Senhor está provando os seus filhos. Essa pandemia, irmãos, que está assolando a humanidade, ele está mostrando às pessoas, e até mesmo a nós que somos cristãos, que tememos o Senhor e que amamos a sua palavra, nós também estamos sofrendo. Ou de uma forma ou de outra, estamos enfrentando algum tipo de sofrimento. Mas muita gente, irmãos, já sofreu algo muito mais difícil do que eu ou você talvez sofreu, ou está sofrendo. Então, eu queria ler com os irmãos Isaías 32, o versículo 2. A minha Bíblia, irmãos, por ser revista e atualizada, ela tem um pouco de diferença da tradução da dos irmãos, porque eu creio que os irmãos usam a Bíblia corrigida. Essa daqui ela é atualizada, ela tem um pouquinho de diferença na tradução, mas o sentido é o mesmo. Diz assim, Isaías 32, versículo 2. Cada um servirá de esconderijo contra o vento. Se nessa noite, meu irmão, o vento está soprando contra você, contra a sua vida, a vida dos seus familiares, você está passando por tempestade, eu quero lhe dizer que o Senhor é um esconderijo. Como fala aqui, né? Cada um servirá de esconderijo contra o vento. Eu vou ler o versículo todo, né? Versículo 2. De refúgio contra a tempestade, de torrentes de águas em lugares secos e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Se você hoje, meu amado irmão, que está participando dessa live, está ouvindo essa palavra, se você se encontra hoje como uma terra sedenta, escaldada pelo calor das provações, o Senhor, ele se apresenta para você como um refúgio, como uma torrente de águas em lugares secos. Não importa a sua situação, se você está passando por uma sequidão, se você não está conseguindo desfrutar do Senhor, se você acha que para você não tem mais esperança, eu quero lhe dizer que o Senhor é o que você precisa, como ele fala aqui em Isaías 32. Ele se virá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de água em lugares secos e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Amados irmãos, quando você está cansado, passando por sofrimento, quando você encontra um local para se refugiar, uma sombra para descansar, você não acha bom? Ali você pode sentar, você pode se deitar e descansar. Então o Senhor se apresenta como esses 4 itens aqui, como água para saciar nossa sede, como um refúgio para nos livrar das tempestades, né, que vêm assolar a nossa vida, como está assolando a humanidade. Ele é o nosso refúgio. Ele é essas torrentes de água que saciam a nossa sede,
que molha essa terra sedenta, essa terra seca, para que a gente possa se regozijar na presença do Senhor. Então, meu amado, não se sinta desamparado, não se sinta desprezado, porque o Senhor sabe e entende o seu sofrimento. Não importa o que você esteja sofrendo, o Senhor está vendo o seu sofrimento. O Senhor sabe o que você está passando e Ele quer lhe ajudar. Deixa o Senhor lhe ajudar. Deixa Ele ser esse refúgio para você. Deixa Ele ser o seu esconderijo, para que você possa encontrar descanso. Ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Deixa o Senhor ser o seu professor. Deixa Ele ensinar o caminho que você deve andar, o que você deve comer, o que você deve beber. Talvez você tenha comido muitas coisas que não era para comer. Não estou falando de comidas físicas, não, irmão. E nem de água. Estou falando de comer algo que possa contaminar o seu espírito. Mas o Senhor é a nossa videira verdadeira. Ele é a nossa fonte de água viva. E Ele quer saciar tanto a nossa sede como a nossa fome. Mas é necessário que você deixe Ele agir em você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Com relação aos sofrimentos, irmãos, que nós estamos enfrentando, e com certeza vamos enfrentar ainda mais, eu queria ler com os irmãos Atos, capítulo 7, versículo 55. Atos, capítulo 7, e o versículo 55. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui conta a história de um servo de Deus, Estevão, que foi apedrejado. Essa história os irmãos conhecem muito bem. E o versículo 55 fala assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. Irmãos, ele viu o trono de Deus. Ele viu a glória de Deus. E o que ele diz mais? E eis que... Perdão, ele diz. Fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Aleluia. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos, irmãos, que quando o Senhor realizou toda a obra de redenção, e quando ele ressuscitou, ele foi sepultado e ressuscitou, a Bíblia diz que ele subiu ao céu e assentou-se à direita de Deus Pai. Mas aqui nesse versículo, irmão, no versículo 56 desse capítulo 7 de Atos, fala o seguinte: e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Aqui, irmãos, fala que o Filho do Homem está de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Por que ele está de pé, irmãos? Eu vou ler aqui os versículos que comprovam que o Senhor subiu ao céu e assentou-se à direita de Deus. Vamos ler Hebreus capítulo 1, versículo 3. Hebreus 1, versículo 3. Senhor Jesus. Confesso aos irmãos que eu, para encontrar um versículo, não sou muito bom, não, mas eu não sou muito de decorar o livro, não, mas dá para encontrar. Hebreus 1, 3. Aleluia.
Ele que é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Aqui é a pessoa do Senhor Jesus. A expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, irmãos, fala que ele assentou-se à direita de Deus Pai. Louvado seja o Senhor. Hebreus 8, versículo 1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Outro versículo que comprova que o Senhor subiu ao céu e assentou-se à direita do Pai. Hebreus 10, 12. Hebreus 10, versículo 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Aleluia. Ele realizou, amados irmãos, toda a obra redentora. E geralmente, quando alguém realiza uma obra, irmãos, ele descansa. Ele se assenta para descansar. Então, aqui o Senhor, ele realmente descansou da sua obra. E outro versículo é Hebreus 12, versículo 2. Eu queria ler ele com os irmãos. O tempo está corrido já, mas vai dar tempo. Em nome de Jesus. Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Mais um versículo comprovando que o Senhor está assentado. Mas por que, irmãos, que em Atos, capítulo 7, Atos 7, como eu li agora, versículo 7:55, fala que o Senhor está de pé? Eu vou explicar para os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ter comunhão sobre esse assunto. Talvez alguém ache que há uma contradição na Bíblia, mas não é, irmão. É porque aqui em Atos 7, como eu li agora há pouco, contando a história de Estevão, né, quando ele foi apedrejado, o Senhor, com relação à sua obra redentora, ele cumpriu todos os requisitos, toda a exigência de Deus, ele cumpriu. Ele derramou o seu sangue precioso para nos gerar, para nos comprar, para nos levar de volta ao Pai. Ele sofreu, meu amado irmão, o que eu e você deveríamos sofrer. Mas nós não somos dignos de morrer como ele morreu. O meu sangue, o seu sangue não era digno para salvar ninguém. Mas ele veio a esse mundo com esse propósito, porque o Pai o enviou para que ele viesse a esse mundo, sofreu o que ele sofreu, ser humilhado, derramar o seu sangue para nos redimir, para comprar eu e você. Portanto, se você acha que não tem jeito para você, que você não tem mais para onde ir, eu quero lhe dizer nessa noite, meu irmão, que o Senhor sofreu o que ninguém poderia sofrer. Ele pagou um preço por mim e por você que ninguém podia pagar. Ele enfrentou a pior morte que um ser humano podia enfrentar, para me levar de volta para Deus, eu e você. Portanto, não se sinta desprezado, não se sinta abandonado, porque o Senhor sabe o que você está passando.
O Senhor conhece o seu sofrimento, porque ninguém nesse mundo sofreu o que ele sofreu. Mas eu queria falar um pouco sobre esse versículo de Atos 7:55. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Atos 7:55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo o céu aberto, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé, à direita do Pai. Irmãos, com relação à obra, como eu falei agora há pouco, a nossa redenção, ele cumpriu toda a redenção e assentou-se. Mas com relação ao cuidado, irmãos, que ele tem por mim e por você, a edificação da sua casa, o corpo de Cristo, que é a igreja, ele está de pé, olhando por mim e por você. Ele viu que Estevão estava sofrendo. Ele viu o sofrimento do seu servo Estevão, que foi apedrejado por causa do nome do Senhor. Mas ele não negou o nome do Senhor e não murmurou. Hoje, irmãos, o sofrimento que esteja passando não se compara com o que os primeiros apóstolos, os primeiros servos do Senhor passaram. Eles sofreram. Eles deram a vida por causa do Evangelho, por causa do nome do Senhor. Mas não pense que o Senhor não estava vendo aquilo. E o Senhor vê o que eu e você estamos passando hoje. Com certeza, Ele sabe o seu sofrimento. E você talvez pergunte, mas por que Ele deixa que eu sofra? Porque há alguns slogans por aí que diz, pare de sofrer. Mas o Senhor disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Então, na hora que você passar por algum sofrimento, se lembre que alguém sofreu antes de você. E talvez um sofrimento muito maior do que o que você está passando. Não estou aqui fazendo pouco caso do seu sofrimento, porque eu não sei o que você está passando. Mas, com certeza, uma pessoa ser apedrejada é muito doloroso. Mas Estevão passou por isso. Paulo também sofreu muito. E os irmãos sabem o sofrimento dos apóstolos, a maneira como eles perderam a vida, mas eles não negaram o nome do Senhor. O último a sofrer e perder a vida foi o apóstolo João na ilha de Pátimo. E ele sofreu muito, foi lançado num caldeirão de óleo quente. E o Senhor preservou a sua vida para poder dar a ele. Eu não vou falar desse assunto agora, porque é muito extenso, né? Já estava vencendo meu tempo. Mas todos sofreram, irmãos. Todos passaram por tribulações, mas eles tinham uma visão que um dia reinaria com Cristo. É isso que o Senhor quer fazer conosco, irmão. Ele quer que nós... Ele não quer simplesmente que você sofra, mas ele quer que você sofra por causa do seu nome, para edificar a sua casa, que é a igreja. Então, esse sofrimento, para Deus, é gratificante. Porque se sofremos como malfeitor, como diz o versículo, isso não agrada a Deus. Mas sofra, se você estiver sofrendo pelo nome do Senhor, ou se você está sofrendo, mas não murmura. Por exemplo, uma pessoa que é infectada pelo coronavírus, ele diz, mas eu sou crente, estou passando por isso. Glorifica o Senhor mesmo nessa situação. Porque a Bíblia diz que ou que morramos, ou que vivamos, somos do Senhor. A nossa vida, irmãos, está nas mãos do Senhor. E você, meu querido irmão, que por algum motivo se afastou dos caminhos do Senhor, por algum sofrimento, volte-se para o Senhor. Deixe o Senhor trabalhar na sua vida. Deixe o Senhor lhe suprir. Não desanime. Seja fortalecido no seu homem interior. Eu ainda queria ler uma passagem, irmãos, que está em Lucas, capítulo 7, versículo 11, para nós encerrar aqui nossa comunhão.
Lucas 7, versículo 11. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas, capítulo 7, versículo 11. Encontrei, aleluia. 7, 11. Aqui, irmãos, fala da ressurreição do filho da viúva de Naim. É uma passagem muito conhecida, os irmãos conhecem muito. Fala assim: em dias subsequentes, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Irmãos, essa viúva, ela já tinha perdido o marido, e agora perdeu o seu único filho. E naquela época, irmãos, a sociedade era muito diferente de hoje. Quando uma mulher perdia o marido, ela passava por muita dificuldade, porque ela dependia muito do varão naquela época. O varão era quem comandava tudo, era o dono da casa, era tudo na casa. Ela só ficou com um único filho. E esse mesmo perdeu. E quando ela saiu com aquele caixão para ir sepultar o filho, seu único filho, ela encontrou com o Senhor. No versículo 13, diz assim: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Amado irmão, talvez se eu dissesse para você, não chores, não causaria muito efeito. Mas o Senhor falou para ela, não chore. E hoje o Senhor está falando para você, não chore. Não chore porque eu conheço o seu sofrimento. Eu sei o que você está passando. Mas o Senhor não simplesmente fala, Ele toca. E no versículo 14 fala assim: chegando-se, tocou o esquife, e parando os que os conduziam, disse: jovem, eu te mando, levante-te. Deixa o Senhor tocar em você hoje, essa noite. Esse caixão aqui, esse esquife, pode ser eu e você. Mas o Senhor, Ele quer tocar em nós. E Ele quer dizer, levante-te. Eu sou o Senhor. Irmãos, o Senhor, Ele quer nos dar um novo ânimo. Ele quer suprir a nossa vida. Ele quer preparar um banquete para mim e para você. Portanto, deixa o Senhor tocar em você. Primeiro ele disse para a mãe, não chores, eu sou contigo. Mesmo que o seu sofrimento seja muito grande, mas o Senhor está dizendo para você nessa noite, não chore. E o Senhor tocou naquele caixão, e aquele jovem se levantou. Irmãos, hoje nós estamos vivendo, irmãos, um momento muito difícil. Nós estamos numa guerra. Uma guerra muito difícil de ser vencida. Estamos lutando contra um inimigo invisível. E muitas vidas já foram ceifadas. E na guerra, irmãos, há aqueles que estão na frente da batalha e há os que estão nos hospitais para se recuperar, para voltar para a batalha. Então, o que eu posso dizer nessa noite é que nessa guerra nós precisamos ter uma visão de como e para que estamos guerreando. Deixe o Senhor lutar essa guerra por você. Não se desespere. Não se atemorize. Confie no Senhor. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Irmãos, nós precisamos amar esse Senhor.
consagrar nossa vida a esse Senhor, permitir que esse Senhor cuide de nós. Ele sabe o que eu e você necessitamos. Então, irmãos, era essa palavra que eu tinha para os irmãos nessa noite. Espero que os irmãos tenham entendido. Eu não estou aqui simplesmente querendo doutrinar os irmãos, mas eu quero ter comunhão com os irmãos. Essa palavra, irmãos, não é para os incrédulos, essa palavra é para mim e para você. Amém. O Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus.